Queridos amigos, uma boa tarde a todos. É com muita alegria que nós nos reencontramos novamente, agora no MEDNESP 2015, sentindo a vibração forte, mas suave, que emana de cada um dos nossos corações, particularmente agora em homenagem à nossa querida doutora Marlene Nobre, que fez a transição recentemente, mas que nós estamos sentindo tão pertinho nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós vamos falar sobre uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas, bases da recuperação e atuação espiritual. Quero fazer uma ressalva aqui, na verdade, essa conferência ela estava preparada para abordar também as compulsões. Foi uma conferência que nós realizamos no último périplo europeu, em companhia da doutora Marlene, mas nós tivemos nosso tempo aqui reduzido pela metade, então nós estamos abordando somente a questão da dependência química, mas dentro do entendimento de cada um, eu acho importante que vocês percebam que, na verdade, nós não estamos falando só da dependência química, mas de todas aqueles comportamentos e pensamentos que levam às inúmeras compulsões às quais nós possamos desenvolver. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre, na atualidade, nós percebemos, não só através dos registros técnicos, científicos, mas principalmente através da nossa prática clínica, que envolve mais de 30 anos de trabalho em hospital psiquiátrico, que existe um aumento grande das incidências das doenças consideradas crônicas. E para que a gente possa ampliar um pouquinho o entendimento sobre isso, nós vamos fazer uma digressão aqui, vamos lembrar o seguinte, que existe uma diferença importante entre aquilo que nós consideramos doenças agudas e doenças crônicas. Porque nas doenças agudas, nós sabemos que existe na eclosão delas um início inesperado, a remissão ou morte ocorre em curto prazo, e quando finalizada uma crise aguda, geralmente a pessoa volta ao normal. E a ciência possui recursos tecnológicos e recursos medicamentosos para dar conta do tratamento, do manejo das doenças consideradas agudas, através de equipamentos, de medicações, enfim, recursos de última geração, dentre outros. Com relação às doenças agudas, geralmente a etiologia é conhecida. A vítima da moléstia, ela é considerada passiva e a medicina, os setores de apoio, têm o controle sobre o paciente, o controle sobre a moléstia, o tratamento da moléstia. Do ponto de vista social, a doença é percebida de uma forma em que as pessoas, a sociedade aceitam o doente e aceitam a doença. E do ponto de vista psicológico, a doença ela é reconhecida como fora da pessoa, é de fora para dentro, né? Então, a vítima ela não é responsável por essa doença da qual ela está acometida. Com relação às doenças crônicas, isso modifica um pouco. Então, o início geralmente é benigno e gradual. O desenvolvimento da doença é lento e insidioso, enquanto que os sintomas graves somente aparecem quando a doença realmente já está instalada. E do ponto de vista dos recursos para tratar, os recursos são menores do que o tratamento para doenças agudas, né? Então, quase inexistem recursos objetivos para tratamento das doenças consideradas crônicas. Enquanto que na doença aguda a causa, a etiologia é conhecida, nas doenças crônicas a etiologia geralmente é desconhecida, complexa e ambígua. E
surge um sistema de negação, os mecanismos de defesa, principalmente a negação, que faz com que a pessoa negue o problema. Na medida em que a doença evolui, a pessoa nega aquele problema, aquela moléstia da qual ela está acometida. E, do ponto de vista técnico, os técnicos, os médicos, os terapeutas, o pessoal de apoio não tem o controle sobre a situação, sobre o comportamento do paciente. Do ponto de vista social, a doença é sentida, é percebida e carregada de preconceito. E, do ponto de vista psicológico, a própria pessoa, assim como a sociedade, percebe como essa moléstia sendo inerente à personalidade da pessoa. Então, a pessoa geralmente sente culpa, ela sente raiva, e a raiva, principalmente, é uma raiva autocentrada, ela tem raiva dela. Por isso que essas doenças, elas predispõem muito a pessoa aos processos de autoeliminação, ao suicídio, às mutilações, entre outras. Nós temos, então, atualmente, um paradoxo, né? Porque a ciência levou milênios para alcançar a precisão científica que nós temos hoje à disposição, e, por outro lado, as expectativas das pessoas, elas são depositadas muitas vezes em soluções mágicas para o problema que ela enfrenta. É como se ela esperasse que algo, alguém, um medicamento, algum recurso de fora pudesse dar conta de uma condição que ela experimenta, de muita dificuldade de entender a sua própria moléstia e administrar o seu processo de recuperação. E, segundo a nossa doutora Marlene Nobre, isso particularmente acontece porque nós vivemos, no momento, uma medicina esquartejada, onde o ser humano ele é dividido através de órgãos, aparelhos e sistemas, e cada especialista dentro da medicina convencional vai tratar de um determinado órgão e de uma determinada doença, sem considerar o indivíduo como um todo, como um ser amplo, um ser integral. Então, nós vivemos esse grande paradoxo na contemporaneidade. Falando sobre a síndrome da dependência química, é perfeitamente sabido que substâncias psicoativas, sejam elas quais forem, começando por álcool e tabaco, que são as duas principais substâncias que mais causam problema de saúde pública no mundo, são as drogas legalizadas. Então, os maiores problemas em termos de saúde pública no mundo, eles estão relacionados com álcool e tabaco. E aí todas as outras substâncias psicoativas possíveis de produzir uma alteração no sistema nervoso central, portanto, altera o sentimento, a emoção e altera sobremaneira o comportamento das pessoas. Então, alteram o cérebro, alteram a mente, afetam os comportamentos e os relacionamentos e danificam o corpo e também danificam o espírito. E o uso de substância pode levar ao abuso, que é quando a pessoa já tem consequências danosas da forma com que usa, e pode levar também à instalação da síndrome da dependência química, que é a doença instalada quando a pessoa perde o controle do uso e perde o controle de todas as esferas da sua vida. Nós temos aqui, então, através das revelações espirituais, e aqui neste caso nós estamos citando a obra Ação e Reação, no seu capítulo 4, quando essas revelações espirituais nos trazem que a condição material, a nossa condição material, o nosso pensamento, os nossos sentimentos podem potencializar a parte espiritual. Quer dizer, a moléstia ela pode ser potencializada pelo envolvimento espiritual que nós tenhamos, sobre os quais nós sintonizemos a nossa mente e a nossa emoção. E aqui os benfeitores revelam que, estacionados na viciação, na sombra,
as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, potencializada pelos elementos com que elas se harmonizam, reforçando desta forma as grades da prisão em que nos detemos. Então, veja, na verdade, o pensamento, os estímulos que nós colocamos na nossa mente, seja numa condição de harmonia física e espiritual, seja numa condição onde nós estamos desarmonizados, mental e psiquicamente, existe uma interferência espiritual que, dependendo da nossa sintonia, poderá potencializar os problemas ou as moléstias que nós estejamos enfrentando. E aqui nós estamos falando, então, sobre o uso, abuso de substância e também das outras compulsões. Então, sobre dependência química e também sobre outras compulsões, existe uma equação básica que nós entendemos seja muito importante nós reconhecermos para podermos trabalhar na prevenção, tanto na nossa prevenção pessoal, quanto na prevenção daqueles com quem nós nos relacionamos, particularmente as nossas crianças e os nossos jovens, porque prevenção passa por um processo de autoeducação, educação da família e educação social de uma forma geral. Então, como é essa equação? Em presença de dor, seja essa dor de que natureza for, seja uma dor física, uma dor emocional, uma dor moral, existe a possibilidade de colocar substância psicoativa ou outros comportamentos compulsivos, como comer, como jogar, como sexo. Então, em presença de dor, uso de álcool ou comportamento compulsivo que vai resultar em prazer imediato. Logo que a pessoa usa, a pessoa sente prazer, mas a equação caminha para uma dor futura. E na medida em que esse comportamento progride e evolui, ele pode levar então à instalação da síndrome da dependência química. No caso, a síndrome da dependência química é quando a doença já está instalada. Então passa pelo uso, pelo abuso, e para aquelas pessoas que tenham a predisposição, então vai evoluir, a doença vai evoluir para a instalação da síndrome da dependência química. E aí sim haverá uma alteração, tanto do ponto de vista material, e o primeiro órgão lesado é sempre o cérebro, o sistema nervoso central, mas tudo isso potencializado, então, como nós já referimos, pelas condições e pela sintonia espiritual da pessoa, da criatura. Muito bem, então, o uso de substância, qual o objetivo, quando nós usamos substâncias psicoativas, qual é o objetivo comum? Ou, quando nós emitimos um comportamento compulsivo, um comportamento repetitivo, um comportamento exagerado, qual é o objetivo principal disto? É produzir uma mudança positiva no estado de humor. É nos sentirmos melhor, nos sentirmos mais relaxados, nos sentirmos mais confortáveis. Então, o objetivo de usar a substância psicoativa, no fundo, no frigir dos ovos, é produzir uma alteração positiva no estado de humor. Todos nós que usamos substância psicoativa, e a maior parte de nós, se não todos nós, fazemos uso de substância psicoativa sob forma de substâncias legais ou ilegais, e inclusive as medicações. Então, aqui um outro alerta espiritual na obra Ação e Reação, aqui no capítulo 2, quando os amigos espirituais, eles nos dizem, eles nos orientam, eles nos ensinam que as nossas ligações com o passado, elas continuam vivas. Por tudo que nós vimos até agora nas apresentações, nós já temos uma certa convicção, até pelo fato de sermos espíritas e espiritualistas. E que laços afetivos doentios ou não resolvidos e cadeias de aversão
nos aprisionam ainda, ou seja, na encarnação, ainda nos aprisionam a companheiros encarnados e desencarnados, e muitos deles em desequilíbrios até mais graves do que os nossos. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que, na medida em que vamos evoluindo do uso para o abuso, as companhias espirituais de escol, de médio escol, ou os mais ignorantes, na medida em que nós vamos usando a substância, essas criaturas, elas vão se acoplando na nossa estrutura física, na nossa estrutura emocional e psíquica, e fazendo parte da evolução dessas substâncias. Então, e lembrando então, conforme os amigos nos orientam, que muitas dessas entidades, dessas criaturas, elas estão em desequilíbrio muito maiores do que o nosso, mas são ligações que nós estamos trazendo, muitas vezes, de vidas anteriores. Nesta obra, Ação e Reação, no capítulo 8, nós temos então as seguintes orientações espirituais. Aqui são os amigos espirituais neste intercâmbio, conversando entre si, contando para nós como se dão essas ligações do plano espiritual para o plano físico. Então eles revelam o seguinte, que conhecido o reflexo do indivíduo que nos propomos a retificar ou a punir, é fácil estimular com excitações constantes e fortalecer os impulsos e os quadros já instalados na imaginação. Naturalmente, aqui eles estão falando que pode ser para o bem e para o bom, e pode ser para o mal e para o pior. Eles trabalham aonde? Aonde é realizado esse trabalho espiritual? É na mente. É na mente, é no cérebro e na mente da pessoa. E que criar e acrescentar outros, criar ou acrescentar outros quadros, acaba então nutrindo uma fixação mental. Ora, nós estamos aqui nutrindo a nossa mente com informações importantes para a nossa evolução. Provavelmente, se nós estivéssemos na beira de um boteco ou na bocada buscando droga, né, nós estaríamos nutrindo a nossa psicosfera, a nossa energia, a nossa mente, talvez com coisas não tão boas quanto a que nós estamos recebendo no Medinesp 2015. Então, esta é uma orientação espiritual que nós encontramos na obra Ação e Reação. Ainda temos aqui no mundo maior que, geralmente, quem trabalha em hospital, como eu, hospital psiquiátrico, ou em clínica, ou mesmo os terapeutas que trabalham com recuperação e dependência química, particularmente aqueles que lidam com a síndrome de abstinência aguda, entendem essa descrição que os amigos espirituais fazem. Eles dizem, André Luiz diz, do céu para a terra. Né? Quando os próprios pacientes em crise aguda do uso de substância, eles descrevem cenas bizarras. E aí eles fazem essa descrição para nós nessa obra, O Mundo Maior. O que me enchia de assombro era o que eles não viam. Multidão de entidades conturbadas e viciosas em movimento. Os dançarinos não bailavam a sós. E quantas vezes na nossa prática clínica, e muitas vezes com profissionais inexperientes, e com o paciente em sofrimento, em dor, tendo estas visões, os jovens profissionais, eles acham graça. Por exemplo, do paciente dançando com uma vassoura, ou o paciente correndo dizendo que tem um jacaré no pé dele, né? Então, as pessoas encarnadas não veem, mas essas visões, além dos delírios e das alucinações, essas visões são reais.
E aí os espíritos explicam através desta obra. Então, os dançarinos não bailavam a sós e correspondiam no ritmo da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis, surtos simiescos aqui e ali e gritos histéricos feriam o ar. Na verdade, o paciente, a pessoa está vivendo isto, né? Então, as consequências da dependência, da evolução para a síndrome da dependência química ou para as síndromes compulsivas envolve um estilo de vida onde a pessoa experimenta desconforto interno, sofrimento emocional e envolvimento espiritual. E os problemas ocasionados pela dependência química, eles ocorrem porque, na medida em que a pessoa desenvolve a síndrome, ela muda a forma de relacionamento. Por exemplo, os relacionamentos naturais, eles são baseados na ligação com os outros e é fundamentada sempre numa relação de dar e receber. Os relacionamentos são afetivos. Enquanto, quando a pessoa evolui para abuso e dependência, então o relacionamento dela com as outras pessoas é baseado no ato de tomar. Então a pessoa se isola dos outros e os outros isolam a pessoa. Importante lembrar que, nós já falamos, a evolução para o abuso e para a dependência produz uma alteração positiva no estado de humor, que é o objetivo de todas as pessoas que usam e abusam e evoluem para a dependência química. Por quê? Porque a pessoa não confia em outras pessoas. A pessoa confia no objeto do uso, porque o uso produz uma sensação de bem-estar. Por isso que nós colocamos essa imagem. A pessoa desenvolve a ilusão de que ela pode controlar a vida e também tem a sensação de poder e onipotência, de conforto e perfeição. Daí o craving, daí a fissura, daí a necessidade de usar cada vez mais. Importante lembrar que dependência química não afeta somente a pessoa que usa, mas afeta a família e o meio social de forma geral. Nós não vamos nos deter aqui pela questão do tempo. Mas também é reconhecida nos meios médicos, nos meios terapêuticos, como uma síndrome evolutiva. Tratamento da dependência química instalada envolve os meios clássicos dentro da medicina convencional, como, por exemplo, a clínica médica, a clínica psiquiátrica, a farmacoterapia, recursos psicopedagógicos, recursos espirituais, e tem como objetivo alcançar uma mudança na cultura da pessoa, no comportamento, no estilo de vida e na estruturação ou reestruturação dos verdadeiros valores da vida, né? Como honestidade, como caridade e tantos outros valores reais. E o processo de recuperação, num primeiro momento, pelo menos, apesar que existem, hoje nós temos uma política, acho que o Roberto vai falar sobre isso, políticas públicas, uma política baseada em redução de danos, que eu acho que minimiza um pouco o conceito de recuperação integral. Mas, na minha prática clínica de várias décadas, quando a pessoa evolui para a síndrome da dependência química, é importante que, num primeiro momento e depois pelo resto da sua vida, ela entre num processo de abstinência de substâncias psicoativas, a menos que ela tenha duplo, múltiplo diagnóstico ou comorbidade acompanhando. Né? E, importantíssimo também, saber que o processo de recuperação ele é evolutivo, ou seja, ele requer o cumprimento de tarefas de recuperação que vão do simples para o complexo através de um período importante no processo da recuperação e da vida da pessoa, né? E que os recursos espirituais são inestimáveis. Na minha experiência, dificilmente uma pessoa alcança
um processo de recuperação de boa qualidade, sem que haja um recurso espiritual. E aqui não falamos somente do espiritismo, mas o recurso espiritual do qual a pessoa tem a crença. Dentro do processo de recuperação, é importante saber que existe um processo de recuperação que é parcial, que nós damos o nome de síndrome de abstinência tardia, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa em recuperação apresenta, mesmo na abstinência. Né? E esse processo é um processo, a pessoa tem uma vulnerabilidade de mais ou menos 2 anos, até ela alcançar uma recuperação de qualidade intermediária. E que esse processo ele é muito suscetível de recaída. Nós não temos condição de detalhar isto aqui hoje, mas é importante que nós saibamos que nessa recuperação parcial, a pessoa sofre uma forte interferência espiritual. Como a recuperação ela precisa ser auto-administrada, ou seja, é a própria pessoa que precisa desenvolver motivação para o seu tratamento. Então, nesse meio de tempo, a pessoa fica extremamente vulnerável à interferência espiritual. E os amigos espirituais, ainda na obra Ação e Reação, nos ensinam que a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder superior e a confiança em nós mesmos no serviço pela vitória do bem. Então, a recuperação ela precisa ser auto-administrada. O que nós profissionais precisamos fazer é ajudar o dependente a se motivar para viver uma vida de qualidade, para alcançar a sua recuperação. E ainda eles dizem que nós emitimos com maior frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Nós sabemos qual é o desejo central que nos caracteriza. Se o nosso desejo está vinculado a isto ou aquilo. Se nós fizermos um aprofundamento, uma reflexão, nós saberemos onde é que está a nossa motivação principal na vida. Isso vale também para o dependente em recuperação. E esses pensamentos passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. E, desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que ela prefira viver. É importante para nós médicos, terapeutas, sabermos disso, para identificar onde está a motivação da pessoa para poder interferir, então, com os recursos terapêuticos espirituais possíveis. Nós espíritas e as casas espíritas utilizam os recursos terapêuticos como prece, passe, água fluidificada, prática da caridade, educação do espírito encarnado e desencarnado. São recursos imprescindíveis dentro da metodologia espírita. E o tratamento da dependência química e das outras enfermidades compulsivas, nós utilizamos aqui nos centros espíritas e utilizamos o paradigma médico espírita, que é, na verdade, a psicopedagogia de Jesus. Nós temos uma missão oferecida aqui, um desafio e uma ordem da doutora Marlene para que instituamos nas nossas AMEs os institutos de saúde, onde nós trabalharemos, então, não só com recursos espirituais espíritas, mas também com recursos técnicos e recursos espirituais. Estamos caminhando, né? A Associação Médica Espírita do ABC, ela tem realizado trabalhos para fazer a integração entre essas duas terapias. Nós sabemos também que quando nós lidamos com doenças crônicas e particularmente com transtornos mentais e dependência química, isso existe implicações na esfera profissional, assim como na esfera pessoal. Nós sabemos que a escolha da profissão, ou então o compromisso com a nossa atuação, mesmo que seja voluntária, ela está submetida às leis de causa e efeito. E que quando alguém nos procura ou chega a nós para uma relação terapêutica,
vem direcionada por maiores ou menores ligações com o nosso passado. Alguém tem dúvida sobre isso? Né? Isso não acontece só nas relações familiares, né? Onde nós encarnamos no lugar que precisamos, com as pessoas que precisamos. Isso envolve sobremaneira a nossa atuação profissional. Então, essas ligações com o passado, elas desembocam no compromisso familiar, seja um trabalho profissional, seja um trabalho voluntário. E é sempre um compromisso espiritual. Então, a atuação responsável na vida atual atenuará consequências negativas, não só para a vida atual, como para a nossa vida futura. A maior parte de nós somos militantes, trabalhadores em casas espíritas, né? Então, os amigos nos trazem essas revelações, que eles chamam revelações do céu para a terra, né? Que... às vezes a gente gosta de dizer assim, mas eu fiz isso, eu não sabia, devia ter feito diferente, mas assim, eu não sabia. É difícil a gente, a partir desse momento, particularmente para nós espíritas, a gente dizer que fez alguma coisa errada, porque a gente não sabia. Porque do pensamento fragmentário para o pensamento contínuo, o pensamento fragmentário é o que caracteriza os animais. Pensamento contínuo, nós trazemos quando partimos para a evolução na condição de seres humanos. Então, em evolução até alcançar a estatura cognitiva e moral para realizar escolhas entre o bem e o mal. Quando nós ganhamos o pensamento contínuo, que é a característica do ser humano, nós ganhamos junto o pacote do livre-arbítrio, que é fazer escolhas entre o bem e o mal, né? Então, não dá mais para a gente falar que não sabia. E quando nós falamos, então, entre bem e mal, o que é bem? Né? Bem é quando eu quero o bem para mim e para todos. E o que é mal? O mal é quando eu quero o bem somente para mim. Então, finalizando aqui a nossa apresentação, nós temos aqui, em evolução em 2 mundos, uma orientação para todos nós. Para todos nós que tenhamos algum tipo de compulsão, para todos nós que tenhamos algum problema com o uso, abuso ou dependência de substância, e para nós médicos, terapeutas, pessoal de apoio, pessoal que trabalha em centro espírita, onde eles dizem o seguinte, que amparo aos outros cria amparo a nós. E que os princípios de Jesus, arrancando de nós a animalidade e o orgulho, a vaidade e a cobiça, a crueldade e a avareza, nos convida à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional. E continuam dizendo que estabelece a imunidade perfeita em nossa vida interior. Fortalece o poder da mente na autodefesa contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articula as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Por que eu coloquei essa música? Porque essa música era a música preferida do Chico Xavier. E eu não poderia sair do Mednesp 2015 sem fazer uma homenagem do fundo do meu coração à doutora Marlene Nobre. E nós trouxemos então a música do Chico para elevar as nossas mentes e os nossos corações através dessa linda poesia de Parnaso de Além Túmulo, que diz o seguinte: não choreis os que vão em liberdade, buscar no espaço luminoso leito da paz, distante do caminho estreito, desse mundo de dor e de orfandade. O pranto é a flor de aroma da saudade, que perfuma e crucia o vosso peito, mas transformai-o em gozo alto e perfeito, em santa e esperança, claridade. Chega um dia
Chega um dia em que o espírito descansa das aflições, angústias e cansaços, dos aguilhões das dores absolutas. Feliz de quem, na crença e na esperança, procura a luz sublime dos espaços, buscando a paz depois das grandes lutas. Essa é a doutora Marlene. Ela se foi do plano físico, mas continua conosco porque nós estamos sentindo ela aqui. E com isso, meus queridos amigos, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando esta maravilha que é o nosso Medmesp 2015, nesta paz, nessa harmonia, nesta alegria, nesse reencontro fraterno. Muito obrigada a todos vocês. Boa tarde a todos. Nós vamos, antes de iniciar minha fala, que depois de um almoço, uma tarde de atividade, a gente fica um pouquinho cansado. Vamos levantar um instantinho, esticar os braços, esticar o corpo, para que o vírus do sono, né, não nos perturbe mais do que ele perturba a vida da gente. Isso aí vamos fazer então, vamos voltar ao nosso lugarzinho. E o nosso tema é, na verdade, né, uma questão bastante complicada, porque ele é um tema extremamente controverso na nossa sociedade atualmente. Embora vocês hão de perceber que a nossa abordagem, ela passa pela abordagem de um trabalho, de uma experiência, de uma observação, não só da nossa prática, mas de compartilhar essas ideias e essas avaliações dentro do movimento médico espírita. Porque há hoje todo um movimento dentro do nosso país para a legalização do uso da maconha e passando, né, essa liberação. E não são poucos os profissionais de diversas áreas que se colocam na direção de concordarem com esse processo. O nosso tema, a nossa abordagem, ela vai passar por duas opiniões, e não opiniões diversas, mas por um trabalho extremamente importante, que é um documento publicado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pela abordagem médico-espírita dentro daquilo que a gente convive e entende pela doutrina espírita. Este trabalho da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele recebeu diversas críticas, e entre as suas críticas é que seria um trabalho só realizado por psiquiatras e psicólogos, e que, sendo um tema multidisciplinar, nós estaríamos relegando, renegando toda uma abordagem de outros profissionais. Embora a gente respeite a fala desses outros companheiros, nós não entendemos assim. E, infelizmente, né, quando as opiniões são divergentes, há sempre acusações e críticas infelizes, e há críticas como se o trabalho tivesse uma tendenciosidade política por parte da Associação Brasileira de Psiquiatria, defendendo a não legalização, esquecendo essas pessoas
que aqueles que estão do outro lado também podem levantar que há uma abordagem política tendenciosa para aqueles que também liberam essa situação. Há dois argumentos filosóficos muito utilizados, né? E a gente escuta isso de alguns defensores. O primeiro é que, se Deus nos deu o livre-arbítrio, as pessoas têm o direito de usar e de fazer o que quer. Nós sabemos que as pessoas têm o direito da escolha, mas a gente só tem a liberdade da escolha quando a gente tem a responsabilidade pelos resultados. E a gente questiona, com experiência, se realmente as pessoas que se utilizam desse argumento poderiam se colocar numa outra situação. E há um argumento importante, que é a preocupação com a violência e o tráfico, que a possibilidade da legalização diminuir isso aí. Nós vamos, com a nossa fala, desenvolver essa situação. A maconha, né, é a droga mais consumida nos Estados Unidos. 12% da população com idade acima de 12 anos usou ou usa a maconha. Esse é um trabalho de 2012, mostrando essa questão. Numa população de mais de 200 milhões de habitantes, nós teríamos aí quase 25 milhões de usuários da maconha. E esse uso da maconha, né, nós temos trabalhos que comprovam, tem consequências deletérias sobre a saúde. E ninguém vai dizer, né, que a gente se utiliza de qualquer tipo de substância, como é o uso das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né, sem ser para fugir ou esconder de algo que a gente não quer observar na vida. Se não é a fuga de alguma maneira nessa situação. Então nós vamos aqui pegar alguns argumentos contra a liberação da maconha para a gente conversar. O primeiro argumento que nos leva a ser contra, né, é que uma grande parte desses usuários, eles vão passar a serem dependentes, abusadores, e que necessitam de tratamento. E essa liberação certamente aumentaria este número de abusadores, e a precariedade do nosso sistema de saúde não dá condições para assistência aos usuários e dependentes químicos no nosso país. Se hoje, com a não legalização, com todo esse trabalho evitando essa situação, nós já não temos recursos, vamos pensar amanhã. Porque quem lê o documento, né, do governo sobre tratamento dependente, os recursos a serem oferecidos, ele é lindo e maravilhoso. Como o toda a documentação, todo o projeto do Sistema Único de Saúde. Só que, na prática, nós não temos esses recursos. Nós não conseguimos, nem nas principais cidades com melhores recursos, nem atender a questão básica, primária, quanto mais as demais instâncias de atendimento ao dependente. O Hospital Espírita André Luiz,
ele atende pacientes internados em crise aguda, em abstinência, e ele tem um centro de convivência, tipo hospital dia, de segunda a sexta, para pacientes também dependentes. E a nossa fila para a internação é imensa. Famílias que esperam meses e meses a fio porque não conseguem, no estado, no município, recurso nenhum, e aguardam a assistência de uma instituição como essa. Então, nós não temos recursos físicos, nós não temos profissionais especializados suficientemente capazes para atender essa demanda, e a nossa população de menor recurso econômico, ela não consegue atendimento para esse trabalho. Uma outra situação importante é que, embora se queira dizer o contrário, há diversos trabalhos que mostram que o consumo da maconha é mais danoso que o uso do cigarro. A diferença é que, por ser uma droga lícita e mais facilmente usada em maior quantidade, nos parece que isso é o contrário. Mas há trabalhos que provam, né, que a maconha tem 4 vezes mais alcatrão do que um cigarro de tabaco e que libera 5 vezes mais monóxido de carbono do que um cigarro comum. Além disso, a legalização vai facilitar o acesso aos mais jovens da droga. E o uso precoce da maconha eleva o índice de dependência da maconha próximo aos da dependência da cocaína, que é aproximadamente 15%. Se nós pegássemos a população dos Estados Unidos, então nós vamos ver, né, daqueles mais ou menos 25 milhões, pelo menos 3 milhões de pessoas estariam nessa situação, só por uma conta para a gente pensar. E que quanto mais cedo se usa maconha, mais se aumenta o risco de dependência, que passa de 1 para 6 e de 25 para 50% para aquelas pessoas que fazem uso diário da droga. Uma outra situação importante é que o uso da maconha desde a adolescência é preditivo do uso de outras drogas ilícitas. Isso é um trabalho de Dehengart em 2009, mostrando que quanto mais novo o indivíduo usa maconha, mais chance ele tem de caminhar para usar outras drogas. E é essa a viagem, essa jornada, esse caminho que a gente vê na prática, no dia a dia. Um outro argumento, que é um grande problema, né, que as pessoas falam, e a população jovem acredita muito nisso e quer dizer para a gente, mas a maconha faz menos mal que a cocaína, faz menos mal que o crack, faz menos mal do que a heroína, né? Nós não podemos caminhar com esse lugar que uma coisa que faz menos mal é boa. Isso não é realidade. Nós não podemos caminhar com esse tipo de argumentação. Então eu vou usar menos veneno, ou um veneno menos grave do que o outro, uma hora eu vou morrer pela intoxicação com esse mesmo veneno. Então, os efeitos da maconha, como são os efeitos do cigarro, e alguns dos efeitos do álcool,
eles são lentos, às vezes são sutis e são progressivos. Isso nos fala o professor Elias Mural, foi um dos grandes baluartes, um dos grandes referenciais na luta contra a legalização das drogas, no combate às drogas, foi inclusive deputado federal e fez um trabalho intenso, e ele deixou em Belo Horizonte um trabalho muito bonito, que chama-se Abraço, que trabalha com esse tipo de pacientes. E a ciência e a sociedade, não rejeitam a descoberta de novas substâncias ou os novos usos de cunho terapêutico que envolvam com a questão da maconha. Porque as pessoas que agrediram essa documentação dizem que os psiquiatras e os profissionais que fizeram o documento negaram a questão do efeito terapêutico de determinadas substâncias. Só que acontece que não há nenhum trabalho que prove que fumar maconha dê esse resultado que se espera do uso dessas substâncias em separado para determinados tratamentos. Então, como é o caso do canabidiol, que todo mundo viu aí, que foi liberado para o tratamento de quadros epiléticos graves, com resultados muito interessantes. E nós hoje, inclusive, acompanhamos uma paciente usando o canabidiol na tentativa de reduzir determinados sintomas do quadro de psicose, uma paciente muito grave, de 28 anos de idade, em que nenhum antipsicótico, nenhuma terapêutica para a psicose resolveu, e a gente conseguiu a autorização da Anvisa para poder estar usando essa medicação. E estamos aí há mais ou menos 60 dias acompanhando, e eu não vi um resultado ainda positivo, mas a gente tenta buscar essa situação, e não é por isso, por estar vendo isso, que eu concorde com a legalização do uso da maconha em nosso país. Nada, não tem literatura nenhuma que comprove efeitos positivos em fumar maconha. E vamos ainda caminhando, que a maconha aumenta o risco e agrava os quadros de doenças psiquiátricas. Certamente, como eu, aqui nós temos outros profissionais que são psiquiatras e psicólogos, que tiveram a oportunidade, no seu trabalho clínico, verem pacientes caírem, e serem induzidos a um primeiro surto psicótico pelo uso da maconha. Eu tenho inúmeros casos nesses mais de 30 anos que eu trabalho com psiquiatria. E de pacientes que não usaram outros tipos de drogas. Pacientes que usaram pouquíssimas vezes a maconha e que esse uso em um curto espaço de tempo levou ao surgimento de um quadro psicótico que se desenvolve até hoje complicadamente. Então, há esse trabalho do Dr. Ronaldo Laranjeira, que é uma das maiores autoridades aí em estudo de dependência química no Brasil, que mostra que o uso da maconha multiplica em 3,5 vezes a incidência do desenvolvimento da esquizofrenia e em 5 vezes a incidência do transtorno de ansiedade. Ainda nós temos esse trabalho de 1999, com Epstein, que diz que ele indica 13% de associação entre doenças mentais com o uso abusivo de substâncias, e que em populações com tratamento psiquiátrico encontrou-se de 20% a 50% de comorbidade entre as variadas doenças, com alcoolismo e com abuso de outras drogas, e entre elas a maconha.
Então nós temos aí o trabalho do Dengar mostrando a relação da maconha com depressão em 2013, em 2001, e o trabalho desse Chabrow que diz que do aumento do risco de suicídio entre adolescentes usuários da maconha. Então, para a gente ver aí a gravidade da situação, e esses diversos trabalhos citados aí na nossa referência, falando da relação da maconha com o surgimento da esquizofrenia, para a gente ver a gravidade. Ninguém carrega na testa, inscrito, né, essa tendência a um quadro psicótico. Então, eu não posso definir quem pode ou não usar, que não vai desenvolver esse quadro. Então, isso é um grande risco, a gente atuar dessa forma e dessa maneira. Então, a maconha pode desencadear realmente um surto psicótico, uma crise de ansiedade, com sérias repercussões para a vida do indivíduo. E não há trabalhos bem elaborados e não relacionados com uma tendência política de tratamento no mundo que mostrem verdadeiramente que a legalização do uso de drogas ilícitas tenha contribuído para a redução da violência ou do número de dependentes, exceto, né, um trabalho que foi apresentado aí pelo Uruguai, que a gente também tem que questionar a tendência da observação do que foi feito. Ainda, o uso da maconha é relacionado diretamente com o aumento de delinquência e violência nesses dois trabalhos, um de 1997 e outro de 1977. E nós ainda temos que o comportamento agressivo pode estar presente na fase aguda de abstinência à cannabis. Então nós temos aí esse trabalho de 99 nos mostrando isso, e o maior risco de acidentes automobilísticos fatais relacionado com o uso da maconha por esses autores em 2004 e 2001. Para a gente ver o quanto que é perigoso essa questão da liberação. Ainda nós temos, né, que afora os princípios ativos que são diferentes, a nicotina no tabaco, o tetrahidrocanabiol na maconha, os outros produtos tóxicos de ambas as substâncias são praticamente os mesmos. E a legalização da maconha não encontra respaldo na mais importante agência reguladora do mundo, que é o FDA. Então, se a gente não tem essa abordagem, né, não há esse consenso nessa agência tão importante, a gente tem que questionar por que fazer isso. Né? Por que partir para esse lugar e essa complicada observação? E vamos ver aqui alguns argumentos médico-espíritas contra a liberação da maconha. Lembrando-nos que Emmanuel nos diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. E a gente questionaria se uma pessoa que precisa abusar de qualquer tipo de substância, não precisa ser as drogas, né? Aqui deve estar cheio de gente como eu, abusador de comida, né? Eu falo de vez em quando com meus pacientes que para mim me largar o vício é pior que eles, porque eles podem ficar sem a droga, eu não posso ficar sem a comida, né? Então é uma coisa complicada. Qualquer tipo de abuso foge à questão da harmonia do indivíduo com o universo. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Isso é uma fala de Hahnemann, espírito, né, esse mentor aqui dessa sala, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 10. Então, na verdade, quando nós concordamos com qualquer tipo de viciação,
nós estamos concordando com esse posicionamento do ser, e isto o afasta da saúde. Lembrando que as causas das viciações, na perspectiva espírita, são, primeiro, a prisão às mesmas necessidades de outras vidas. No Hospital André Luiz nós temos uma reunião que a gente chama de reunião de captação, que é uma reunião para orientação dos casos dos nossos pacientes graves. E nesses anos todos a gente aprendeu que a grande maioria dos dependentes já são dependentes de outras encarnações. Eles não ficaram viciados nessa vida. E eu costumo dizer que o vício, ele não é uma coisa fácil de largar. Nós falamos, e vamos lembrar aqui a questão da religiosidade, e nós não podemos nos esquecer que se afastar da droga, existe um trabalho da religião, e principalmente dos nossos irmãos evangélicos, muito intenso e com bons resultados. Mas bons resultados por quê? O pessoal fica incomodado quando eu digo isso, porque só muda de vício. O indivíduo larga o vício da droga e vai para o vício de Jesus. Que ele fala o dia inteiro de Jesus na cabeça dos outros. É melhor? Mas ele continua viciado, ele não mudou. Ele não conseguiu sair desse lugar na caminhada dele. A outra causa é a falta de transformação moral. O grande problema da viciação é um problema moral, é um problema de transformação, além da vinculação às mesmas posturas, que a gente viveu, e os alcoólatras repetem muito isso nas suas caminhadas em especial. Então, do ponto de vista médico espírita, nós temos repercussões espirituais muito graves com o uso das drogas, e que com a maconha não é diferente. Primeiro, a lentificação das funções psíquicas. As drogas, elas agem no corpo etérico, no corpo vital. Elas comprometem a relação desse corpo espiritual com o corpo físico. E com essa lentificação das funções psíquicas, há um comprometimento do conteúdo dos pensamentos, vai ficando pobre, vai ficando monoideísta, todo voltado para a droga. Há uma anestesia das manifestações afetivas positivas e um estímulo das negativas e agressivas. O dependente, seja ele qual for, ele se afasta cada vez mais das relações afetivas humanas e ele transfere isso para o objeto da sua dependência. Há uma deturpação das percepções cognitivas, as ideias persecutórias, as alucinações aparecem, há uma deformação da estrutura espiritual. Muitas dessas criaturas chegam no mundo espiritual em isotropia, ou numa mudança qualquer, outra mudança na apresentação da forma do perispírito, e oferece campo para a conexão espiritual inferior, os processos obsessivos. E isso é bastante grave. Particularmente aqui, nós temos alguns companheiros, mas nós que estamos aqui na frente, eu e Andrei, participamos de uma reunião de desobsessão voltada para pacientes químicos dentro do hospital. E a gente que participa da reunião, principalmente a gente como médium, nós dois, sabemos o quanto é complicada essas relações, o quanto é sofrido, o quanto há uma inteligência no mundo espiritual organizada para levar o indivíduo de droga a droga, de acreditar que maconha não faz mal e que não tem problema isso, aquilo e aquilo outro, e a hora que vê o indivíduo, ele está preso nessa malha obsessiva, onde os espíritos precisam
né, do indivíduo para poder se manter e buscar. Então, a legalização da maconha é um contrassenso, porque abre um espaço para um comprometimento maior do espírito. Nós temos que lembrar que não há provas científicas nem experiências sociais de longo prazo que demonstrem real melhora na condição do dependente ou dos seus familiares, da sociedade e na saúde, com essa questão dessa legalização. Né? Muita gente fala assim, trazem alguns exemplos, e um deles é a Holanda. Eu já tive a oportunidade de passar por 2 vezes uma semana inteira em Amsterdã, a trabalho pela AME, e poder conhecer. E a gente teve a oportunidade de observar isso, e eu não vi nenhuma melhora, nem na dignidade, nem no comportamento daqueles drogados que eu pude observar. Eles podiam ter a liberdade de usar publicamente, mas o comportamento deles, o sofrimento deles não era diferente do que eu vejo dentro do Hospital Espírita André Luiz. A legalização do tabaco e do álcool não impedem o tráfico. Então, nós temos tráfico de cigarro, tráfico de bebida, até hoje no Brasil. Isso não reduziu, em nenhum momento reduziu efetivamente o uso, ao contrário, né? A liberação do álcool e do cigarro é uma questão política, infelizmente essa é a verdade, porque a grande parte do dinheiro da venda dessas drogas, elas são impostos que sustentam o governo e sustentam um grupo violento na vida. Para quem não sabe, há um trabalho de uma ONG católica na década de 70, não no Brasil, mas no mundo, que eles denunciam que 45% do dinheiro que envolve o tráfico no mundo, ele é usado para calar a boca dos governos e da justiça e da polícia em todos os países. Então tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E legalizar álcool e o tabaco não melhorou e nem melhora a condição de saúde. E nós sabemos, principalmente a questão do álcool, ele é o responsável direto e indireto pelo maior número de óbitos entre os 15 e 30 anos de idade. Então, nós só queríamos lembrar que há um papel da espiritualidade na prevenção e no tratamento da dependência química. Em vez da gente buscar essa legalização, nós precisamos oferecer esse recurso da espiritualidade para ajudar essas pessoas, para melhorar essa situação, porque a oração, nesse trabalho de defesa da Gisele Caroline Fuchs, ela coloca que a oração tranquiliza os usuários de álcool e droga, as crenças religiosas fornecem apoio através do reforço da aceitação, da resistência e da resiliência, gerando paz, autoconfiança, perdão a si próprio e às demais pessoas, facilitando a ação de doação e a melhora da autoimagem positiva. E esse trabalho, que foi um trabalho de defesa de doutorado, aponta a religiosidade e a espiritualidade aliada a um crescimento pessoal do indivíduo. Então, a posição da Associação Médico Espírita do Brasil e de todas as suas associadas é de contra a liberação, contra a legalização da maconha no nosso país. Nós queríamos agradecer, trazendo para vocês aí esse nosso novo livro, Na Viagem da Vida, que nós estamos lançando no Medinesp, que é uma obra psicografada, e vários dos capítulos desse livro, eles envolvem, falam sobre dependência, são orientações e ensinamentos
dos amigos espirituais sobre a dependência nessa reunião que nós participamos. Então é um livro, eu sou só o médium, então eu falo com tranquilidade, é um livro lindo, o trabalho editorial da Associação Médium Espírita ficou muito bonito, precisa a gente pegar o livro, pegar a capa, ele ficou maravilhoso, né? Uma mala muito bonita, e nós gostaríamos de lembrar vocês, mais uma vez, nós precisamos dar um presente para a doutora Marlene, né? Que é cada um de nós levarmos esse livro, que é o presente, né? Todo mundo achou que o livro ia chegar aqui, André, com o título Livro Surpresa, porque ficou tantos meses assim, ó, o livro surpresa, é o livro surpresa, né? Eu espero que tenha sido surpresa ontem para ela, né? Que ela chegou aqui, ela pelo menos isso ela não soubesse do Medinesp. Mas aí eu gostaria então de agradecer a vocês, né? Muito obrigado e boa viagem. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Já peço perdão para quem ficou lá atrás, que vai ver só minha testa. Brilhando, é claro. E nós vamos estar falando sobre um tema que é a experiência que eu tenho desenvolvido nos últimos 15 anos de grupo de psicoeducação. Inicialmente, essa experiência iniciou com um grupo ligado à dependência química propriamente dita. Na verdade, essa experiência de 15 anos passou por 3 grupos. O grupo de dependência química e prevenção de recaída, um grupo de comportamentos codependentes, com familiares, e atualmente, de 2010 para cá, esse grupo está sendo realizado sem esse foco em produto químico. Hoje, o grupo de psicoeducação é focado em transtornos psiquiátricos de forma geral, incluindo a dependência química. Porque o foco, né, que a gente pode partir, né, o poder superior está no processo de individuação. Portanto, a integração da nossa personalidade, do nosso ego atual, com o nosso self, com o nosso eu, com a nossa imago Dei, como diz Joana de Ângeles, né, nossa imagem de Deus. E é nesse sentido que eu penso que confortavelmente eu estou, porque a Heloísa e o Dr. Roberto já fizeram as partes da dependência química, eu vou ficar com a psicoeducação. E a psicoeducação, nos moldes que nós estamos colocando, o objetivo não é seguir com aquilo que eu faço no CAPS, que são grupos, atendimento, etc. Mas sim seguir com outro objetivo, né? Porque no CAPS, nas instituições que lidam com a dependência química, isso é feito, né? E os locais onde eu faço a psicoeducação, inicialmente era num hospital psiquiátrico, a Casa de Eurípides, atualmente é numa casa espírita que me acolheu, e onde temos o espaço para fazer isso. Segundo, cada pessoa que se reúne nesses grupos são pacientes que eu atendo em qualquer uma dessas unidades, consultório particular, CAPS, atendimentos de psiquiatria de emergência, em qualquer ambiente. Os pacientes são convidados a participarem dessa condição. Não abre para o público geral, porque não haveria muito espaço. Então, o grupo é dedicado àqueles pacientes que estão ou foram abordados em atendimento médico psiquiátrico. Essa é uma condição importante, porque esse grupo é um grupo piloto. O objetivo amplo é capacitar médicos e psicólogos da seara espírita no campo da psicoeducação, no modelo que vai ser apresentado. Então, o objetivo é, conforme a assertiva do livro Homem Sadio, da Sociedade Médica Espírita de Minas, que é o afastamento criatura-criador. Importante esse conceito, é muito importante, porque vai nortear todo o trabalho dentro da concepção médica, do paradigma médico espírita. Então, para tal, a gente formou esse grupo
integrando conceitos de dependência química, que é a minha especialidade, psicoeducação, que é o projeto de entendimento de como conectar, através da psicoeducação, conceitos de espiritualidade, de doutrina espírita, para uma plateia não espírita. Porque a gente não tem jeito de escolher que os pacientes, em sua demanda, em seu pedido de ajuda, tenham esse filtro. Portanto, eu não posso pesar nos conceitos doutrinários. Eu vou ter que buscar em cada um a conexão. Foi por isso que eu parei de dizer que os grupos eram de dependência química. Porque a gente tem que lidar com uma outra realidade. Se o indivíduo está intoxicado ou está desintoxicado, o que mais vai favorecer o processo de mudança é fazer ele conectar com sua realidade eterna, com sua realidade espiritual. Então, não vou falar muito, porque isso a gente já faz no CAPES, já faz nos projetos de terapia cognitivo-comportamental, individual ou grupal. Essas coisas a gente já faz na unidade de onde ele veio. Ali a gente precisava preencher o vazio que afasta da condição de ligação com o Criador. Então, esse processo, ele pode ocorrer como ocorre lá, com o católico, com o protestante, com o evangélico, com toda a série de expressões religiosas. Ou seja, a religião entendendo no sentido de que somos nós conosco mesmo. A religiosidade somos nós com o Criador. Essa é a condição que vai nortear a psicoeducação espírita. Então, o grupo, a partir de 2010, ele formou uma condição geral, não mais colocando só a questão da dependência química. Porque, a partir desse momento, a primeira coisa que foi incluída foi a família. Então, a família vai junto com o paciente. Então, isso é importantíssimo, porque a partir daí, se a adesão é famosa, a falta de adesão nos trabalhos de dependência química, com essa medida a adesão ficou altíssima. Nós estamos montando um instrumento para aferir isso, né? Com a ajuda, essa questão da pesquisa, eu estou engatinhando nisso, mas a pesquisa para mostrar esse nível de adesão, e o processo de adesão é fundamental. Nós que trabalhamos com usuário de crack sabemos que isso é terrível, não há adesão. Muitos deles preferem internar, né? Preferem verbalizar que querem tratar, mas às vezes não quer mudar. Então, eles precisam de um processo importante de vinculação ao eu, ao discernimento. É claro que para isso a desintoxicação é fundamental, para que ele possa pensar com clareza. Bem, a psicoeducação nesse modelo que foi apresentado nesse grupo nos últimos 15 anos, eles precisam nortear o cotidiano, né? E eu recebi críticas por fazer isso no começo, porque não era um grupo espírita. No entanto, eu achei que não deveria fazer, a intuição mandava fazer assim, pedia para fazer assim. Havia lógica nisso. Então eu utilizei obras espíritas que pudessem auxiliar as abordagens de conteúdos psiquiátricos. Então a coleção psicológica de Joana de Ângeles teria que ser um médico, um psiquiatra, um psicólogo, para abordar os temas com mais profundidade, para expor de forma simples, contextualizadas, dentro do conhecimento das pessoas. Essa é a primeira preocupação. A segunda era que, ao ampliar a noção de espiritualidade, de autoconhecimento, eu precisava de obras que pudessem falar disso de uma forma simples, de uma forma que fosse inteligível. E eu escolhi alguns livros, né? O Andrei vai se surpreender, mas um dos livros, depois de toda a coleção Dores da Alma, tudo, foi Cura e Autocura. Um dos livros que mais tocou os pacientes, de qualquer religião, qualquer religiosidade. A coleção do Hamed também. Então, eu utilizando aqueles capítulos, eu percebia que... eu fico emocionado com isso, porque... eu percebia que pacientes que nunca tinham aderido ao tratamento no CAPS, no meu consultório particular, lá eles não faltavam de jeito nenhum. Todo dia, segunda-feira, às 17 horas, não importava que local, a sala estava cheia. Porque aquilo ali falava para a alma deles. Se ele estava identificado com a droga, agora estava identificando com a alma.
Isso é que é não focar em produto químico, não focar só em abstinência, mas focar no ser eterno, no ser que está vivendo a experiência física, no entanto, ele é um espírito eterno. É essa a dinâmica da doutrina espírita. Bem, é claro que já foi falado aqui dos recursos internos e externos, a desobsessão. Eu sou coordenador do grupo mediúnico que ocorre logo depois da psicoeducação. Já tem 2 modelos, o grupo mediúnico que é feito lá no Centro Espírita Meimei, onde essa psicoeducação ocorre atualmente, e no Centro Espírita Fabiano de Cristo, em Senador Canedo. Todas essas 2 unidades já são instaladas, a psicoeducação e o processo. Essa casa espírita que é a casa minha de origem. E esse grupo que é o grupo específico que fomos acolhidos lá. Então, a desobsessão, os processos de atendimento desobsessivo, todos os recursos da desobsessão são colocados ao alcance. Algumas pessoas se sentiam muito incomodadas de algumas religiões, mas muitas vezes elas ficam na reunião, são atendidas ali, mas na desobsessão muitas vezes elas não conseguem entrar. Uma época que um evangélico entrou, ficou tremendo lá dentro de medo, com um monte de coisas que tinha. Eu pensei que talvez fosse melhor fazer água fluidificada só, assistir a reunião, e isso foi fazendo. Em poucos dias, 2, 3, 4 semanas, eles já estavam aceitando entrar lá, porque viam que é só uma prece, o atendimento é feito antes, a desobsessão é feita antes deles entrarem na sala. Então o atendimento ele é presencial, tá certo? Essa é uma condição. As outras condições que são importantes, além da questão da dependência química, são os conhecimentos da ciência, as pesquisas de medicina e espiritualidade. Tudo isso que está sendo falado no Mednesp aqui, em termos de conhecimento, a gente vai adentrando nessa sala de psicoeducação, mas sempre tendo foco o Espírito Eterno. Portanto, os conteúdos apresentados levam em conta algumas condições. Primeiro, pacientes identificados e conhecidos, ou seja, são pacientes que passaram pelo atendimento, como se o atendimento médico fosse uma triagem, com um profundo poder de entender o núcleo do problema dentro da condição da psiquiatria. A segunda condição é que os conteúdos estão ligados à problemática do grupo. Eu não estou ali querendo terminar uma aula, eu não estou ali tentando fazer nada disso, eu estou apenas, simplesmente, dando respostas diferentes, alimentando a inteligência espiritual, para que eles possam ver a problemática de um prisma superior, para que aquelas pessoas que estão ali com seus pacientes, não importa se é um depressivo, um transtorno de ansiedade, se é um dependente químico, eles possam sair do pessoal e ir para o relacional. Essa é a medida. Então a psicoeducação tem que ser norteada por esses princípios. A outra questão é o foco, que é ampliar a capacidade de entender o termo cura. Como a Heloísa falou em termos de questões crônicas e agudas, esse cura ele tem uma diferença. E na literatura espírita tem um termo cura de um jeito que eu penso que é importante. Cura é o indivíduo aprender a cuidar de si, tá? Saber da sua destinação. Isso é importante. Então, outra questão que também precisa ser avaliado é a condição de quem trabalha. Como tem um grupo mediúnico, tem os médiuns, tem os orientadores lá de fora, ainda não conseguia ter um substituto, né? 15 anos sem faltar, só faltei 2 vezes por causa de uma trombose, mas em termos de processo, o trabalho é de abnegação, é um trabalho voluntário. Ele tem uma dedicação com a equipe espiritual responsável pelo trabalho através da intuição, seguir os processos de despertar as pessoas no processo de cuidar de si, de romper com esse paradigma de massa baseado na gratificação imediata, né? O que nós vamos estar falando. Eu costumo colocar lá que o primeiro conceito é vida. Então, com Joana de Ângela, a gente vê que vida, existir significa ter vida. No entanto, para a doutrina espírita, nós temos que estar conectado a Deus, ao universo, mas muito mais ainda, a gente tem que contribuir com a harmonia, ou seja, nós temos papéis sociais que nos ligam a essa existência, mas nós não temos só a existência, nós temos a vida. A vida nos
liga diretamente a um grupo de pessoas e seres que estão evoluindo juntos. E muitas vezes representa fazer o bem, fazer a ação no bem. Esse é o processo. Lenta e progressivamente, os indivíduos vão percebendo que eles não precisam ficar só com seus parentes. Eles precisam transcender a consanguinidade. Porque o primeiro conceito que eu penso que na dependência funciona muito bem, é fazer com que a gente entenda que a gente nasce com um monte de parente com o objetivo de fazer eles se tornarem família. Né? Como? Pelo amor, pelo entendimento dos nossos vínculos uns com os outros. E aí, muitas vezes a gente não consegue, mas é preciso transcender a consanguinidade, porque é o parentesco espiritual que vai fazer sair do pessoal, né, fazer do indivíduo uma lata de lixo de todos os problemas da família, porque ele tem esse ou aquele comportamento. E eu não estou falando só de produto químico. Então, muitas vezes o indivíduo não ser reconhecido porque está manifestando uma depressão. Existem diversas condições dessas. Por isso que o grupo não é mais dito de dependência química. É psicoeducação. Então, é importante um conceito que muita dificuldade, mas é a base, é o conceito da natureza espiritual e da natureza material. Colocar como que isso, a natureza material exclusivamente, interfere na jornada de evolução do espírito. Então, esse conceito é colocado com frequência, ele é repetido. De 2010 para cá, todos os pacotes de aula em PowerPoint estão arquivados, especificamente. Mas a gente vai repetindo os conceitos. Então, o nosso corpo é construção de uma consciência espiritual eterna, que se utiliza de uma estrutura energética, o perispírito, que é responsável por todos os fenômenos físico-químicos da natureza. Cada texto é tirado da literatura espírita, né? Para que a gente possa entender, né? A gente vai colocando para eles de uma forma visual, onde eles possam ser chamados pelo visual, né? Sempre que o nosso foco existencial prioriza a vida material, nós vamos nos distanciando da nossa essência. Na verdade, nós interrompemos o processo de individuação, que é a integração do nosso eu atual com as nossas experiências. E quando a gente abre mão disso, usando droga, a gente se liga às experiências atávicas, que estão presas ao primarismo, às sensações que deixam a gente existindo em função de algo, de um produto, ao invés de estabelecer laços de afeto. E isso toca profundamente os pacientes que participam dessa condição. Então, grande parte das pessoas envolvidas em comportamentos de risco me trazia uma experiência muito interessante, porque eu percebi um vazio, uma angústia, uma vulnerabilidade. Parece que todo mundo podia determinar como eles ficaram. Eles têm botão liga-desliga, né? Ou seja, todo mundo que chega até eles é capaz de determinar como eles vão ficar. São extremamente vulneráveis à realidade das vivências. Por quê? Porque Deus colocou as emoções para nos conectar com as pessoas. Colocou a capacidade que a gente tem de perceber nossas próprias emoções e as emoções dos outros, quando nós agimos com eles, e a droga mexe com essa estrutura. Porque aí, a partir daquele momento, agora a emoção está atrelada ao uso. É aí que está a armadilha, o erro de cálculo. Em busca de alegria, de felicidade, o indivíduo confundiu alegria com euforia química. E perdeu a conexão consigo mesmo, com a sua espiritualidade, com a sua essência. Aí está o grande projeto de morte que diz Eduardo Calina, o argentino. Esse projeto de morte está ligado a isso. Morte no sentido de perder a conexão com o sentido da existência. Então, quando colocamos conteúdos da doutrina espírita, estamos falando para um grupo que muitas vezes não são espíritas, e isso leva a gente a trazer ainda, e eu reafirmo isso, esperança e consolação. Portanto, não estamos querendo fazer seguidores, como diz Kardec, prosélitos. Então, é preciso que a gente possa ampliar os conceitos espíritas, colocando. Quando eu falo alguma coisa sobre isso no CAPS, eles nem percebem, mas concordam. Sabe por quê? Porque a doutrina espírita é lógica. Ela está conectada com o saber científico. E isso, a gente não precisa ter medo nenhum. Não precisa, nem no consultório particular. Tá? Então,
Eu peguei uma citação de Jung porque eu achei muito importante da psicoeducação. Lidamos com a psicologia fundada na vida real e que age sobre a vida real. Tudo bem. Depois ele continua: nessa psicologia prática, ligada à vida real, não se trata da alma humana universal, mas de homens e mulheres individualizados, cada qual com a variedade de problemas que os aflige diretamente, nas suas vivências aqui. Aí ele termina: uma psicologia que satisfaz somente ao intelecto, por si só, nunca será capaz de abranger a totalidade da alma humana. Portanto, a psicoeducação tem que ir além da instrução, dos conceitos agora. Ela vai além. E o Consolador Prometido, ele consegue fazer isso. Pela forma diversificada que o saber espírita traz. Está junto conosco. E nós temos o dever de transmitir isso como profissionais médicos. Então, é importante sair da organicidade da psiquiatria e seguir a universalidade do paradigma médico espírita. Esse é o conceito da psicoeducação. Bem, ela não está focada no produto químico, portanto, o sentido da vida, o livre-arbítrio, o discernimento é a base desse entendimento da psicoeducação. Portanto, o indivíduo não deve confundir, as coisas. A instrução tem a ver com conhecimento, com saber, e é importante no processo psicoterápico, porque a psicoeducação tem consequências terapêuticas. Agora, a educação tem a ver com discernimento, é esse o foco do grupo psicoeducativo, tá? Ampliar o discernimento. Então ele não está meramente se instruindo, ele está mudando práticas. Então, a grande maioria dos comportamentos que foram descritos aqui, inclusive os argumentos de legalização, estão baseados naquela coisa da gratificação. As pessoas talvez pensam que usar CBD, que é o canabidiol injetável, está sendo importado, eu tenho uma paciente também usando as seringas, R$1.000, traficadas de lá para cá, por alguns tripulantes, crises convulsivas diversas. No entanto, ao abrir na UTI, o CBD, a seringa para preparar, o cheiro de maconha inunda a UTI. Você não tem jeito de tirar a essência do produto natural, não. Por isso ninguém quer usar o sintético. Porque o sintético não dá barato. Você não tira a essência da droga. Você precisaria de uma arquitetura divina. Nós não temos acesso a isso. Portanto, esse negócio o Dr. Roberto já falou, esse negócio de liberação para pesquisa com maconha fumada é ilusão, não existe. Tá? Então, é importante também a gente colocar o seguinte, com Hamed: a dor humana não se encontra no passado, onde estivemos, nem no futuro, para onde iremos. É claro que isso está sempre no nosso mundo mental, assomando no nosso consciente. Toda vez que a gente tem um estado alterado de consciência, os conteúdos ficam mais fáceis. O nível, o volume disso chega no nosso consciente é imenso. A gente não pode viver deslocado da nossa mochila imperecível, que é as nossas reproduções, nossas produções, nossas vivências. Então, a dor da alma se encontra no presente, onde estamos. É aqui que devemos provar valores. Então, é aqui que devemos reunir recursos. E a doutrina espírita tem recursos imensos. E devemos contextualizar a psicoeducação e nas casas espíritas, sem querer assumir atendimento médico, mas sim a nossa destinação, que é a educação do espírito. Eu não estou falando novidade nenhuma aqui. São coisas óbvias, A Marlene, a Sueli Caldas Schubert, desculpa, ela tem no livro Transtornos Mentais uma afirmação muito importante. E eu coloquei numa aula de suicídio há poucos dias, na semana lá no Segal, que a solidão do homem, foi Eduardo Kalina que colocou isso no livro, a respeito da questão do vazio. A solidão do homem das metrópoles não é somente a solidão que o rodeia, é também a solidão que o habita. Quando a gente perde o sentido da existência, que a gente não cuida da nossa evolução, nós vamos vivendo uma vida vazia de valores. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que nós perdemos uma autoimagem positiva de nós mesmos, a gente fica com uma autoimagem negativa, a gente acaba evoluindo para uma perda da autoconfiança.
E aí a gente precisa ficar usando máscaras do ego. As máscaras do ego mais comum é o fanatismo, é o perfeccionismo, tá? As compulsões. E quanto mais vivendo baseado nas compulsões, na gratificação imediata, menos conhecimento temos de nós mesmos. E aí a gente não tem recurso para lidar com as questões da vida. É essa uma coisa que a gente se debate muito nos grupos de psicoeducação. Outra questão também importante é que eu não deixo fora os conceitos de substância. E esses conceitos de substância, eu gosto de fazer o seguinte, que os comportamentos de risco, e não a substância, tem poder. Droga não tem poder. Quem tem poder é o indivíduo que impondera ela, por conta das suas crenças, da forma de entender as questões, do seu distanciamento dos princípios superiores. Então, o comportamento de risco que leva o indivíduo a experimentar droga é o mesmo comportamento que leva ele a abusar, a usar, que leva ele à dependência, e é o mesmo comportamento de risco, mesmo desintoxicado, que leva ele a recair. Portanto, na verdade, o que tem poder é o comportamento de risco. A psicoeducação espírita lida com isso. A gente não impondera a droga, não mostra imagem nenhuma de droga, não fico falando de efeito de drogas, porque isso já são experiências, muito mais que eu. Então não tem motivo de eu ficar preso a isso, perdendo tempo com isso. Então, é importante saber que as complicações, eles precisam saber de muitas informações contextualizadas. Mas lá na psicoeducação do CAP você já recebe, lá no consultório já recebe. Ali não, ali é um momento de sintonia para que eles vão para o atendimento espiritual e possam começar a diminuir as vinculações. Ao despertar, eles começam a sentir esse processo. Então, a força motriz de todo comportamento de risco é a gratificação imediata, tá? Se a gente pudesse separar isso rapidamente, né? Então, a gratificação imediata, o objetivo da psicoeducação é transferir o indivíduo do quadro de existir em função de sensações, de impulsos, de instintos, ou seja, com um comportamento imediatista, reativo, imaturo, perpetuando a imaturidade, um quadro de insatisfação constante consigo mesmo, para que ele possa então, ao existir em função de um produto, perceber, à medida que for desintoxicando, que aquele sacrifício que ele está fazendo para usar droga, aquilo que ele está perdendo para usar a substância, ou para qualquer outro comportamento de risco, é um sacrifício inútil, sem sentido. E que o sacrifício que ele faz para a droga, com os vínculos negativos, com as situações e comportamentos baseados no estilo de risco, comportamento de risco, não tem absolutamente nada a perder. O desligar, o romper com esse padrão imediatista, leva ele então a entender algumas condições. É necessária a desintoxicação para que perceba isso. Mas geralmente, o paciente, à medida que ele vai vivenciando essa situação, ele vai então aprendendo a estabelecer laços de afeto de novo. Ele faz vínculo com os terapeutas melhores, ele faz vínculo com a família, ele dá conta de lidar com a coisa mais desestabilizadora do paciente em recuperação, que é a desconfiança da família. A família consegue compreender qual é o papel dela, a desobsessão em grupo consegue facilitar, né, o atendimento das entidades que estão usando droga junto com o paciente. Ninguém usa droga sozinho. Portanto, a capacidade de viver realmente é o que a gente mais tem que primar nas orientações da psicoeducação. Então, quem busca apenas a existência material se esquece de estabelecer laços de afeto e não percebe a alegria imanente na própria existência. Então, é importante a gente olhar isso. E frases assim trazem para o paciente um conforto muito grande, mas a gente tem que tomar cuidado porque eles retrocedem no sentido de culpa, e o tratamento espiritual consegue ajudar. A água fluidificada, existe a equipe só para fazer a fluidificação e o receituário mediúnico da água. Então, é importante que essa água possa auxiliar nesse processo. Então, quando o paciente chega, ele está interagindo, ele está integrado com a droga. A sensação de uso,
todo aquele mapa cognitivo dentro dele, fazendo ele caminhar para o uso. A gente vê muito isso. Você pega um paciente, um consultório particular, no CAPS, eles são do mesmo jeito, né? Ele desintoxica, às vezes interna, fica no período de transição entre a internação e a estabilização, e começa a beber cerveja sem álcool, porque o mapa cognitivo dele agora está ligado assim: eu não estou usando droga. Na verdade, ele está no comportamento, ele não conseguiu sair do mapa, e a gente, em vez de julgar, a gente tem que orientar ele a entender essa condição. Ele acha que bebendo cerveja sem álcool ele não está saindo, mas ele está no todo o processo, né, comportamental do uso. E ele muitas vezes não vai dar conta de lidar com esses gatilhos que ele vai provocar. Então, é importante a gente conhecer, mostrar, de forma geral, essa cultura que o indivíduo fica abstinente, mas não consegue romper ainda internamente com essa cultura, é que muitas vezes dificulta muito. Mas eu não estou falando da recaída, gente. Porque se a gente olha a recaída, trabalha com eles, aquela coisa da cognitivo, né? Na hora que você recaiu, o que você estava pensando? O que você estava sentindo? O que você estava fazendo? Com quem você estava? Onde você estava? São perguntas que traz ele para pensar. Mas se o paciente tiver uma orientação acolhedora, ele vai entender a recaída não como crise, mas sim como oportunidade. Como crise, ele vai falar estaca zero. Como oportunidade, ele vai dizer assim, ele vai aprender, e nós vamos levar ele para essa condição nas reuniões, o que ele ainda precisa mudar para que aquilo não se repita. Ele se sente acolhido com essa postura, porque é olhar a recaída como algo que ele pode aprender com ela. Olha que interessante, ele pode aprender. Então, é importante a gente ver essas condições, né? Então, outra condição importante do livro da Daniela, que é a Espiritualidade e Grupos de AA, um livro muito bom, se ele estava num processo, né, a psicologia junguiana, grupos de AA, INA e espiritualidade, tá? Do Rio de Janeiro. Sem uma função que vai além do indivíduo, usar para continuar. Isso aqui é o existir. O papel da psicoeducação é romper com esse processo. Esse é variável de pessoa para pessoa, mas a desobsessão ajuda muito esse processo, daí a adesão. Então, vou me apressar um pouquinho, isso aqui não precisa, isso também não. Bem, quando o paciente chega nos grupos e fala a sua demanda, geralmente ele já rompeu, ele já sacrificou diversos papéis, exercícios de seus papéis. E isso faz com que a gente tenha que levar em conta tudo isso. Agora, se um paciente começou a usar droga antes dos 18 anos, na adolescência, todo o processo de refinamento das sinapses, todo o processo de maturação cerebral, das funções executivas, tudo que podia estar finalizando no desenvolvimento no período formal, segundo Piaget, não ocorre de forma real. A droga interrompe ou interfere nisso, principalmente a maconha e o álcool. Portanto, quando o paciente está abstinente, a gente tem que levar em conta essas questões também. A gente tem que levar em conta o grau de adoecimento familiar. A gente tem que levar em conta a condição das vivências que ele está atualmente. Então, isso tudo é importante para que ele possa ir resgatando os papéis à medida que ele vai percebendo, né, o quão grande e prejudicial foi o sacrifício para usar droga, já que ela não aceita competição. Então, vamos apressar um pouquinho o horário. Então, quando a pessoa começa um processo de individuação, ela deveria então sair das experiências absolutamente de existência, de sobrevivência, de sensações, caminhar para um processo de crescimento nas relações interpessoais, desenvolver um padrão de amor a si mesmo, né, de autoestima, que vai envolver ele com diversos padrões de autoconhecimento, de transformação, de coesão interna, que é a individuação. E à medida que ele vai chegando nesse ponto, ele chega naquilo que é fazer a diferença, viver, exercer papéis sociais.
E, nesse ponto, a gente vai entender que ele começa a querer fazer o bem, ele começa a olhar e ver que tem próximo ali, porque o uso de droga é uma ação egóica, egoísta, ele quer a sensação em si mesmo. Então, à medida que ele estabelece afetos, ele se envolve em outros comportamentos. Então, a primeira consequência da psicoeducação espírita é ampliar o discernimento. Aí ele sai, muda o padrão de consumo e alcança a adesão. Sabe por quê? Toda vez que ele recai, ele sofre profundamente, ele não tem reforço positivo, ele não está mais se integrando com a droga. E quando ele sofre, ele busca ajuda. Tá? Então, ele não diz que está com vergonha e precisa criar vergonha na cara, ele diz apenas que ele precisa reconectar com o eu, porque estava tão em paz. Então, esse é o processo. Então, isso é a psicoeducação. A espiritualidade, conectando o indivíduo com os valores que o transcendem. E ao fazer isso, ele muda a visão que tem da realidade. E aí que está esse processo. Não vai dar para colocar, isso eu já falei. Os conceitos de dependência química já foram comentados. Uma coisa que interfere muito é esse conceito de comportamento dependente. É a continuação do comportamento apesar das consequências negativas. A desobsessão e a psicoeducação espírita, junto com os tratamentos formais, que não estão incluídos, a psicoterapia, todo o processo precisa estar seguido. É uma doença complexa, com várias questões causais. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer a psicoeducação como um ponto onde ele vai encontrar paz e tratamento espiritual. E o tratamento formal está continuando, nas instâncias que precisam ser. Não é fazer uma unidade de dependência química na casa espírita, mas fazer uma unidade de orientação espiritual para todos aqueles que estão em comportamento de risco. E muitas vezes, comportamento de risco é comer por emoção, fazer uma reserva técnica muito grande, Então, é preciso a gente envolver nesse processo. Bem, todo tipo de recompensa passa a se esvaziar com o conhecimento espiritual, porque agora o que vai nortear ele é a inteligência espiritual, que foi alimentada. Agora a inteligência espiritual vai fazer com que ele não busque mais aquelas recompensas baseadas no existir. Olha que interessante, quando ele vai chegando nesse padrão. E isso é um processo lento, porque eu não vou fazer isso em 10 grupos, tem 15 anos. Eu vou fazer isso enquanto ele quiser ir lá, enquanto ele quiser frequentar. Não são 10 grupos, igual um grupo de tabagismo, não é durante a internação. É enquanto existir aquele grupo, enquanto tiver as pessoas ali. Então, não existe essa temporalidade. Existe a função educativa ali, permanente. Tá? Então, desses padrões, todos que eu coloquei, isso aqui já comentei também. Os conceitos de dependência química eu não vou falar aqui, tá? Porque o tempo esgotou, eu vou só concluir com... Os comportamentos de risco envolvem graves consequências ligadas à intoxicação, isso é fato. Envolve diversas e grandes repercussões no campo psicossocial, biológico da pessoa. Mas, acima de tudo, são os conúbios, as vampirizações, as simbioses espirituais gravíssimas, sem as quais o processo de recaída fica recorrente, grave. É uma recorrência que muitas vezes leva à morte, ao suicídio, mas também, muitas vezes, leva à preservação do vaso físico, para continuar utilizando ele, sorvendo as sensações que a droga permite. Então, a onipotência, junto com o processo obsessivo, faz com que o indivíduo não tenha a percepção dos prejuízos. Então, a gente tem que ajudar essa pessoa a romper com esse processo. Então, a psicoeducação espírita, se eu conseguir motivar, ela deve alcançar o desequilíbrio no campo dos pensamentos, no campo energético e no campo emocional. E, acima de tudo, romper com a obsessão, consequência das escolhas da pessoa, do livre-arbítrio dele. Então, a conclusão é que esse é um processo, um esforço, que todos nós podemos ter no movimento espírita. Não precisa de nenhum tipo de conhecimento especial, apenas
aquele que se esforça para se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Esse é o princípio. Kardec já falou isso, e nós precisamos empreender isso com o conhecimento que já temos da doutrina espírita e da medicina. Muito obrigado pela atenção.